Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, boa noite, bem-vindo. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito por profissão e vocação e sou especialista em Direito Processual e mestre em Direito Empresarial. Estou aqui para juntos fazermos aqui neste canal um canal do YouTube em estudos ou de estudos em direito. Bem-vindos! Neste módulo de aulas nós estamos estudando Direito Processual Penal para a galera do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor, você vai continuar, não vai? Vamos continuar de onde paramos na aula número 2. E totalmente grátis, está tudo grátis. Onde eu acho seu material de apoio? O material de apoio está aqui na descrição do vídeo. Se não estiver, está no meu blog, no fabiotadeu.net. Você pode entrar no meu site, lá clicar no blog e acessar o meu material de apoio à sua disposição. A aula também é devidamente gravada no audioblog. Está aqui o audioblog para você ter o material, e se você tem o meu aplicativo, você tem o podcast embutido. Está aí, está sendo gravada também para o podcasting, para a galera do podcast. Basta você clicar aí, e aí o que é que você faz? Aí você clica e você pode ouvir e baixar se quiser, porque assim, no podcast como é que funciona? Você clica, se quiser você salva no seu celular, no seu tablet, no seu aparelho e assina de graça, você assina o meu conteúdo e sempre que tiver alguma coisa nova você recebe o áudio tranquilinho no seu aparelho, beleza? Bom, meu aplicativo, para você que não sabe, está aí, app.vc/Fabio_Tadeu_Roque, ROCCHI. Meu canal no YouTube, youtube.com/Fábio Tadeu, que está aí às suas ordens, e o meu endereço do Face, minha fanpage, facebook.com/Fábio Tadeu Roque. Agradeço as 25.600 pessoas que acreditaram no meu trabalho. A você, falo para o pessoal da fanpage do Facebook que vai receber esta aula também. A todos vocês, muito obrigado. Hoje, de maneira simultânea, 9h30 da noite, se não me engano, acho que 9 horas. Entre 9 e 9h30, está marcada. Na mesma hora vai ser liberado para o YouTube, para o Facebook, esta aula de Direito Processual Penal e a outra também para a galera do Paraná, mas isso é outra história. Bom, vamos começar? Vamos continuar, vamos lá. Na tela, na aula anterior nós paramos na parte da suspeição provocada e eu te falei que não era válida. Então vamos ao artigo 257 do Código de Processo Penal. Olha lá, ao Ministério Público cabe, inciso 1º, promover, grifa, privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código. E 2, fiscalizar a execução da lei. Portanto, isto cai, isto despenca na sua prova quais são as atribuições do Ministério Público. Ministério Público, ele é o titular, marca assim, titular da ação penal pública, da APP. Só ele e mais ninguém poderá receber esse título. Que título? De dono, de titular da ação penal pública. Tudo que é ação penal pública, quem vai ingressar de maneira exclusiva é o Ministério Público. Mas nas outras ações que ele não for titular, ele vai fiscalizar a execução da lei. Se ele vai fiscalizar, ele vai vigiar. Também pode ser
vigiar a correta aplicação da lei. Ele é, entre aspas, um longa manus do juiz. Por quê? Porque o Ministério Público, ele vai analisar, ele vai fiscalizar, ele vai averiguar, ele vai perceber, ele vai notar, enfim, ele vai praticar a correta execução da lei. Ele fará com que a lei seja devidamente preparada. Muito bem. Bom, tá aí grifado. Cabe o quê? Promover privativamente a ação penal pública e fiscalizar a execução da lei. Aí, no artigo 257, eu vou para o 127 da Constituição Federal de 88. Para quê? Apenas para te mostrar que no artigo 127 da Constituição Federal de 88, eu tenho que o Ministério Público é uma instituição permanente. Você vê aí no material de apoio. É instituição permanente, está em azul. Porque o Ministério Público, ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Tá bom, mas e aí? O Ministério Público não é, marque assim, não é poder. Não é poder, ele tem poder para praticar o que ele é de função. Mas o Ministério Público não é poder. Por quê? Quais são os poderes que nós temos, que são independentes e harmônicos entre si? Legislativo, executivo e judiciário. São esses três, sim. E agora, neste artigo que nós estamos estudando, 257, eu tenho que te trazer tudo o que tem a ver com o Ministério Público que pode cair na sua prova. O que faz o Ministério Público? Ele tem a obrigação de defender a lei, defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, isto é, da democracia, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Cai na prova? Pode cair. Isto está diretamente relacionado a todo o conteúdo que nós já falamos dentro do processo penal. Mas aqui eu tenho que o Ministério Público defende a ordem jurídica, defende o regime democrático, isto é, defende a democracia, defende os interesses sociais, defende os interesses individuais, isto é, os direitos pessoais de cada um. Por exemplo, o direito do menor. O menor tem direito de ter uma infância boa e tal, e todos os processos em que houver um menor de idade como parte, o MP vai defender esse direito individual daquele ser. Mas os direitos sociais, os direitos de uma sociedade, terá o Ministério Público esta obrigação de defender a sociedade? Sim, terá. E aí eu tenho que te mostrar que o Ministério Público, ele tem princípios. Os princípios são estes. Professor, peraí, então calma aí, vamos lá. O Ministério Público, deixa eu vir para mim um instantinho. O Ministério Público, agora sim, Ministério Público, ele é o responsável por colocar ordem no barraco. É verdade, ele põe a ordem no barraco. Por quê? Ele põe ordem no seguinte sentido: a lei tem que ser aplicada da melhor maneira, e assim será. A lei vai ser aplicada e terá que ser aplicada da forma mais correta, da forma mais imparcial possível. Por quê? Porque o ser humano, nos seus direitos individuais indisponíveis, por exemplo, o direito ao nome, o seu direito a
nacionalidade, o direito à sua pátria, enfim, direitos individuais e direitos sociais, direitos que têm a ver com toda uma sociedade. O Ministério Público tem por obrigação fazer o quê? Tomar conta. Mas o Ministério Público também vai fazer a defesa da ordem jurídica como um todo. Isto é, o Ministério Público vai defender a lei. A lei tem que ser defendida, tem que ser aplicada da melhor maneira. Professor, mas então o Ministério Público ele pode atuar em qualquer esfera? Pode e vai. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Esporte, Ministério Público do Esporte, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, enfim, dos territórios. Sim, é o Ministério Público Federal, Estadual e, enfim, o Ministério Público que é dividido em classes, em partes. Só que aí tem um detalhe. Eu te apresentei os 3 princípios do MP, do Ministério Público, e te disse: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Ah, professor, você não disse, estou dizendo agora. Aí, dentro destes 3 princípios, nós temos a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Explica melhor? Explico. O princípio da unidade do Ministério Público. Os representantes do Ministério Público, leia-se, os promotores, o que eles podem fazer? Eles podem e vão se substituir nos atos processuais. Como assim? De repente o Ministério Público diz: vamos abrir a queixa, vamos denunciar, aliás, vamos abrir a denúncia contra fulano de tal. Ótimo. Ele, Ministério Público, faz o quê? Ele vai abrir esta denúncia. E o que mais? O que ele faz? Amanhã ou depois, aquele promotor não pode ir. Por quê, professor? Porque ele teve uma dor de barriga muito grande. Putz, é uma dor de barriga muito grande. Ele vai ficar mal. Tá bom, ele ficou mal. E daí? Aquele lá não pode ir. Eu estou usando um exemplo chucro. Por quê? Para você não esquecer. Por quê? Porque o Ministério Público é a instituição. Eles são unos, eles têm a unidade. Eu sou promotor público, professor. Tá bom, você é promotor. Se você não vai, um outro promotor vai, naquela mesma situação, ele vai, e aí? O outro que vai te substituir, ele não vai te substituir, ele vai em nome do Ministério Público, que não precisa mesmo do que? Da mesma pessoa. Por exemplo, você tem uma ação na justiça, aí você contrata, por exemplo, sei lá, a mim como advogado. Eu vou lá e advogo para você. Acabou que num dia lá tinha audiência, eu estou passando muito mal, não posso ir. Eu posso substituir? Sim, eu posso me fazer substituir mandando alguém, dando uma procuração para me substituir. Uma procuração que é na verdade se diz subestabelecimento com reserva de poderes. Por quê? Eu sou seu patrono na ação e aquela pessoa precisa ser defendida. Então, eu não tenho a unidade, eu estou trabalhando em nome de terceiro. Agora, o Ministério Público, seus representantes podem se substituir sem problema. Hoje, um trabalha, amanhã o outro. Eu, quando dou a procuração, que é o subestabelecimento, para o outro trabalhar em meu nome, o que eu faço? Eu digo, hoje eu não posso. Você faz isto, é uma procuração, é um ato
apud actae, para aquele ato. Nós vamos estudar mais para frente. Ótimo, e daí? Nós vamos falar em processo civil disso. Aí, para o Ministério Público, esta unidade, ela existe porque os representantes, eles se substituem em nome da instituição Ministério Público, não em nome próprio. Eu, se não vou a um processo, eu estou me fazendo substituir a mim, em meu nome próprio. O Ministério Público, quando não vai, um não vai ou não pode, o outro vai, o outro pode, é esta unidade, a questão de substituir-se, mas em nome da unidade, em nome daquela instituição. Ótimo. Aí, desculpem, eu tenho um segundo princípio. Qual é o segundo princípio? É a indivisibilidade, que eu já expliquei em nome desta unidade. Os representantes, eles são unos, eles são coesos, todos eles formam o Ministério Público. Ótimo. Quando eles se substituem, o Ministério Público não trabalha em nome próprio, trabalha em nome da instituição Ministério Público. Pode? Pode, claro que pode. Não só pode, como vai. Ótimo, e daí? Aí, na indivisibilidade, os membros do Ministério Público estão atuando em nome da instituição chamada Ministério Público. Ok? E aí eu tenho a terceira situação, o terceiro princípio, que é o princípio da independência funcional que está no seu material. E aí você vê no seu material que diz assim: os membros do MP atuam de acordo com sua convicção, sem subordinação a nenhum outro representante da instituição. Isto quer dizer, na independência funcional, embora, vamos imaginar, eu sou um membro do MP, você que está me assistindo, você também é membro do MP. Num dos atos, eu dou o meu parecer em nome do Ministério Público. Eu sou membro do MP, você também, tá bom. No outro ato, o que eu fiz da minha convicção, da minha cabeça, do meu jeito de pensar. Eu não preciso que ninguém me diga, ok, você fez certo. Eu vou atuar em favor dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aí quando você entra no processo, que eu não posso, ou passaram para você por qualquer motivo, o que acontece? Nesta hora, a independência funcional existe porque o que eu fiz pela minha convicção. E o MP, o Ministério Público, ele vai respeitar. O próximo fará em nome próprio também. E aí, mas ao fazer em nome próprio, em ter esta convicção pessoal, é uma convicção global, é uma convicção geral. Por quê? Porque é a convicção do órgão Ministério Público. Eu fiz da minha cabeça o que eu achei certo, legal, valeu. Mas ao fazer o que eu acho certo, eu fiz, tudo bem, eu fiz do que eu achei correto, e aí, eu fazendo do que eu acho certo, eu fiz da convicção pessoal, que o próximo pode falar, puxa, não acho que tenha sido certo assim, mas foi feito, já foi feito, ele não pode criticar o anterior, porque o promotor anterior está atuando em nome da instituição, assim como o promotor novo. O novo promotor também age em nome próprio, ou melhor, em nome da instituição, pelo seu interesse próprio de defender a sociedade e os indivíduos, ok? Vamos lá, vamos para a tela então. Falamos dos princípios, agora vamos às
prerrogativas. Professor, quais são as prerrogativas? Isto é, quais são os benefícios do MP? Nós falamos isso em direito constitucional, mas nós falamos também aqui, neste artigo, que quando cai na prova, cai muito. Primeira das prerrogativas, vitaliciedade. Após 2 anos, eles não perdem mais o cargo. E aí? E aí eu tenho que te dizer o seguinte: você que está se preparando para a prova de escrevente, para a prova de analista, enfim, para qualquer área do direito, escrevente, analista, tudo bem. O que você faz? Puxa, professor, eu vou ter estabilidade. É verdade. Você nunca vai ter vitaliciedade. Professor, o que é vitaliciedade? Vitaliciedade é uma garantia dada ao juiz. O juiz tem esta vitaliciedade, que é o quê? Eu entro na prova de juiz, eu passo na prova de juiz, eu entro na administração pública, e aí eu tenho que trabalhar 2 anos. Os 2 anos que eu trabalho como juiz substituto, depois do 2º ano, ou até antes, eu entro como juiz substituto. Tem uma vaga para juiz titular, eu entro, tá bom, eu passo para juiz titular, mas eu não tenho 2 anos de trabalho, eu não sou vitalício. A mesma coisa o MP. O MP, o promotor, passa na prova, toma posse e entra em exercício. Isto é, ele está trabalhando já no Ministério Público, mas ele não é vitalício. Ele pode perder o cargo? Pode, se não atender aos requisitos básicos da eficiência. Ele tem que ter a eficiência, ele tem que trabalhar bem. Tá bom, e aí? Ele passou 2 anos trabalhando, 2 anos e 1 dia. No primeiro dia do 2º ano, 2 anos e 1 dia, o que acontece? Ele ganhou a vitaliciedade para sua prova. Vitaliciedade, ele nunca mais vai perder o cargo, nunca mais. Professor, mas pode perder? Existe uma situação, enfim, mas isso tem as prerrogativas do MP, que eles têm que deliberar, enfim, na sua prova não cai. Na sua prova o que cai? Passados 2 anos o cara é vitalício, ele não vai perder mais o emprego, nunca mais, nunca mais. Ótimo. E você depois de 3 anos, você tem estabilidade. Por quê? Porque você está indo pelo estatuto. Professor, eu estou indo pelo estatuto, então eu tenho estabilidade, eu nunca mais perco o emprego? Não, não é assim. Não é assim. Nas minhas aulas de ética, que aliás falta gravar uma parte aqui no canal, faremos isso em breve, se você está vendo no dia 6 de abril. Isto eu ainda não fiz. O que significa? Significa que se você quebrar algum dos deveres ou das obrigações ou das vedações, das proibições do funcionário público, do Código de Ética, do Estatuto do Funcionário Público, você sofrerá as penalidades do processo administrativo disciplinar. Vamos abrir uma sindicância, a sindicância abre o PAD, processo administrativo disciplinar, e aí? E aí, se você for condenado, sim, você perde o seu cargo público, ainda que falte 1 dia para se aposentar. Então, a estabilidade, ela nunca é eterna. Se você respeitar o código de ética, você vai ser sempre estável o resto da vida. Professor, eu não consegui respeitar o código de ética, eu quebrei uma coisinha. Se for condenado, você perde o emprego. E no MP, o Ministério Público nunca perde o emprego depois que ele for vitalício. Ok. Aí, segunda prerrogativa, segundo benefício, qual é? A inamovibilidade. Isto significa, o membro do Ministério Público só vai ser transferido para outro lugar se houver uma extrema necessidade social. Se não houver, não há por que
ele ser transferido, a menos que ele peça. A mesma coisa o juiz. O juiz, quando ele entra no cargo, o que acontece com ele? Ele, depois de 2 anos, ele é vitalício, ele nunca mais sai daquela vara onde ele está trabalhando, se ele não quiser. Por quê? Porque, pelo princípio da inamovibilidade, eu só saio, por exemplo, estou trabalhando aqui na, primeira vara da família, tá bom. Professor, eles estão querendo me mandar lá na 28ª vara da família. Putz, onde que é isso? É lá no outro prédio, no outro lugar, mas na mesma cidade. Tá aqui. Tá aqui o lugar. Ótimo, tá aqui. Professor, eu sou obrigado a vir aqui? Não, você não é obrigado. Claro que é bom que você vá. Deixa eu voltar para cá. É bom que você vá, mas tudo bem. O Ministério Público e o juiz, ele só vai para esta comarca, para este lugar, se houver um grande interesse social. Ou se ele aceitar. Se ele falar, ok, eu vou, ele vai para onde? Ele vai para lá. Professor, ele aceitou. Se ele aceitou, ele vem e ele vai trabalhar aqui, ele passa a trabalhar aqui, ele se arruma, se ajeita, olha, tô aqui, tô tal. Então, aqui ele tem a inamovibilidade. Ele só sai se ele achar conveniente. Se não, ele nunca mais sai da onde ele está. Por quê? Porque é uma prerrogativa, como também a terceira prerrogativa, terceiro benefício em você ser membro do MP, é a irredutibilidade de subsídios. Irredutibilidade de subsídios. O membro do Ministério Público, ele entra na carreira ganhando X reais. Ele não pode ter o salário entre aspas, não é salário. Ele não pode ter os subsídios, vencimentos, a remuneração diminuída. Por que não? Porque ele precisa trabalhar imparcialmente. Então, ele não terá diminuição nos seus vencimentos nunca. Nunca. Estas são as 3 prerrogativas do Ministério Público. Agora vou voltar na tela. Vamos lá, na tela para você, veja só. Agora, olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui, muito bem. Ó, são funções. Agora eu estou te trazendo o artigo 129 da Constituição Federal. O Ministério Público é o único que pode propor ação penal pública. Ele lembra o titular, é o que vão pôr na sua prova. Titular da ação penal pública. Tá. Qual é a peça inicial da ação penal pública? A ação penal pública, ela se abre pela peça chamada denúncia. Petição, peça chamada denúncia. Ótimo, e olha lá, são funções institucionais do Ministério Público. Veja só, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Está na Constituição Federal. O MP é o único titular da ação penal pública. Ótimo, e daí? Atenção para um detalhe. No nosso sistema acusatório brasileiro, o Ministério Público é o que tem função de acusar. E o juiz julga. Estas funções são bem separadas. Isto quer dizer, o MP, o Ministério Público, o MP, ele vai acusar, ele vai denunciar. O juiz vai julgar. Ótimo, aí vem a questão de prova. Aqui no atenção. A ação penal privada. Na ação penal privada, em todas elas, privada, todas essas ações penais que sejam privadas, o Ministério Público é fiscal da lei. Ele atua como um fiscal da lei. Ele vai atuar como um fiscalizador da lei. Para
que ou por quê? Porque ele vai buscar o interesse da punição do Estado, para que o Estado possa punir quem cometeu um crime de ação penal privada. O Ministério Público necessariamente terá que fiscalizar a correta aplicação da lei. Ótimo. E olha a súmula 234 do STJ. Eu vou, inclusive, depois postar no meu podcast. Se você tem meu aplicativo, você vai ouvir as súmulas que podem cair na sua prova. Ótimo. Olha lá. A súmula 234 do STJ diz o seguinte, isso cai na prova. A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Isto quer dizer, deixa eu vir para mim um instantinho. Vem pra mim um instantinho. Aqui, tananã. Ó, agora sim, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público ele oferece a denúncia. Você viu lá, a participação do membro do MP na fase investigatória não acarreta o impedimento para ele, ou nem a suspeição para ele, poder fazer aí a denúncia. Por que eu disse isso? Porque nesse artigo diz o seguinte, resumindo, eu sou membro do MP, eu estou fazendo as investigações, eu estou fazendo as diligências, para quê? Para investigar se houve crime. Ok. Houve crime? Não houve crime nenhum. Então o que eu faço? Está liberado, ok, não vou oferecer denúncia. Professor, houve crime. O membro do MP, vamos imaginar, eu sou membro do MP, estou analisando ali, vi que de fato houve um crime. Professor, se houve um crime, há a necessidade da denúncia. De fato há. Havendo a necessidade da denúncia, se eu investiguei, membro do Ministério Público, investiguei e cheguei à conclusão que eu vou denunciar porque houve crime, o que acontece? Eu não posso sofrer as penalidades do impedimento e nem da suspeição. Não quer dizer que eu estou impedido ou suspeito para fazer a denúncia. Por quê? Se eu investiguei, vi que houve crime, vou denunciar lá. Estou indo denunciar lá, legal, vou denunciar e o que acontece? Neste caso, acontece que eu posso e vou oferecer a denúncia. Veja por que é importante. Vamos na tela, olha lá. Artigo 200... Dentro do artigo 257, você viu que tem tudo isso de importância. Agora veja a questão do concurso público. A participação do membro do MP na fase investigatória criminal. Isto é pergunta de VUNESP. A participação do membro do MP na fase investigatória criminal. O Ministério Público participa para investigar o crime. Letra A. Não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Acabei de falar isso para você, olha lá, súmula 234 do STJ. A participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Tá aí. A participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. É a letra A, é a súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar no artigo 257 do CPP, Código de Processo Penal, que é o que cai na sua prova. Por isso que súmula é importante, por isso que súmula precisa estudar.
Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for o seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, e a eles se estenderem no que for no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Então, não trabalham no processo quando uma das partes do processo, o juiz ou qualquer parte, for parente direto do MP. Vamos imaginar o membro do Ministério Público que vai atuar no processo, ele percebe que a juíza é a mulher dele. Putz, e aí? E aí ele não pode participar daquele processo, ele tem que designar outro. Ele vai colocar um outro membro do MP ali, porque ele está impedido, porque o artigo 258 fala isso. Ok? Ok. Porque, olha lá, qual é o objetivo desse artigo? Evitar que hajam benefícios para as partes. Não pode ter benefício para ninguém. Então, não pode haver parentesco dentro do processo. Não pode, ninguém que está no processo não pode atuar ou deixar de atuar por causa disso. Na verdade, tem que deixar de atuar por causa disso. Olha lá, artigo 261 agora. Agora vou para o 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Ninguém. Pode marcar aí, ninguém. Ninguém pode ser julgado, pode ser processado sem ter um advogado. Ótimo, mas aí tem um detalhe, veja só. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Se for um defensor público, se for um dativo, isto é, o juiz te deu aquele advogado para que você possa ter o seu defensor, eles terão que se manifestar da melhor forma possível sempre, fundamentadamente. Muito bem. Porque, caso não haja defesa por parte do citado, o juiz vai nomear um defensor dativo ou, às vezes, um defensor para aquele ato em particular. Exemplo, para realizar uma audiência, é chamado advogado ad hoc. Ad hoc, isto cai na prova. Advogado ad hoc é o advogado nomeado para exclusivamente aquele ato. Aí lhe dou um exemplo. Que exemplo? Vem pra mim. Tananã. Ótimo. Num belo dia eu estava no Fórum Cível, aqui de São Paulo, aqui de Santana. Aí o que acontece? Eu não uso terno e gravata para ir ao fórum, você nunca vai me ver de terno e gravata, a não ser para falar com o juiz. Por quê? Porque eu sempre achei que a roupa não influi em nada, eu não gosto de terno. Terno para mim é um estágio para o caixão. Normalmente o advogado ou a pessoa quando morre, se é homem, põe terno, tanto que eu não quero ser enterrado de terno. Enterrado não, que eu quero ser cremado. Mas tudo bem, e aí? Aí você vai dizer, tá bom, e daí? E aí eu estava um belo dia, não assim, porque eu vou de camisa de manga curta, tal, camisa polo, tal. O que aconteceu? Um belo dia eu estava no fórum aqui de Santana, Fórum Regional 1 de Santana, São Paulo, capital, quando de repente entrou uma senhora lá, uma escrevente de outro cartório, de outra vara. Eu estava vendo um processo meu, e aí o que aconteceu? Esta senhora dizia assim, por favor, algum advogado pode fazer uma audiência?
Ninguém se manifestou, também não ia me manifestar, mas como vi que ninguém ajudou, lá fui eu e fiz a audiência, fui fazer a audiência. Mas professor, você não estava de terno e gravata. Não estava mesmo. E aí, deixaram? Claro que deixaram, o juiz deixou porque não tem advogado que queira fazer audiência, né? Não tem. Aí falaram assim, eu ainda falei para escrevente, olha, eu não estou com a roupa de sempre, eu estou à paisana. Por quê? Advogado tem que estar de terno e gravata? Em tese, para falar com o juiz, tem. E aí ela falou, não, tudo bem, é só uma audiência, só para dizer que eles têm o defensor para não agir contra a lei. Tá bom. Fomos. Entrei, falei, oi, excelência, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Fiz a audiência, o juiz autorizou que o advogado estivesse sem o terno. E aí, eu fui nomeado para aquele ato. Eu não sei, não conheço o casal, não sei quem é o casal, não sei o que aconteceu com o casal, não sei o que aconteceu com a audiência, não sei o resultado do processo, não sei de nada. Isso aconteceu há uns 8, 9 anos atrás, logo no começo da profissão. Aquela sede, o advogado acabou de tirar a OAB, isso logo no começo da minha profissão. E aí eu estou começando a OAB, acabei de pegar a OAB e tal, vamos acontecer, vamos. Só que não sei o que aconteceu. Resultado, eu sou um advogado dativo, fui dado pelo Estado, não recebi nada, nem um só centavo. Por quê? Porque o juiz me nomeou advogado para aquela audiência, ponto final. E aí, vale para a esfera penal? Vale. Isto se chama advogado ad hoc, A-D-H-O-C, ad hoc. Isto é, para aquele ato. Eu só fui nomeado para aquele ato, eu não sei mais nada, não sei o número do processo, não lembro mais a vara que foi, não lembro nada. Não vi nada, não fiz nada, fiz só audiência, fiquei sentado a audiência inteira, fiquei assim, e o juiz olhou, fez, tal, acabou. Até logo, obrigado, boa tarde, tchau. Acabou. Ótimo. Na esfera penal, veja lá, vamos voltar na tela. É possível? Sim, é possível. E só advogado inscrito nos quadros da OAB é que pode ser ad hoc, inclusive, para aquele ato. Aí tem os advogados ruins. Putz, professor, tem, né? E tem, e como tem, e como tem. Aí vou voltar para mim. Putz, professor, mas advogado ruim existe? Tem um monte. E aí o que você faz, professor? O que eu faço? Nesta dada situação, o advogado ruim é chamado advogado ruim pelo juiz. Ruim porque ele faz com que a parte, faz com que o seu cliente esteja indefeso. O juiz proclama o advogado como sendo ruim. Nossa, professor, que proclamação! É a proclamação. Ele é proclamado ruim e o acusado fica indefeso. O juiz diz, o senhor cliente, o senhor está indefeso, o senhor não tem defesa técnica coerente, seu advogado não é bom. E aí o juiz destitui o advogado e determina que entre um novo advogado para aquele acusado, ok? E aí eu tenho a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Veja só um detalhe, vamos pôr na sua tela aí, deixa eu jogar na sua tela, olha lá. Olha isso. O STF diz, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Portanto, a nulidade, isso se cair na sua prova. Se for dado o advogado por ruim,
E se o réu, se o acusado, for considerado indefeso, sem defesa técnica, a falta de defesa causa a nulidade absoluta, isto é, o processo é nulo, não há um processo, não há uma defesa. Mas, aí vem o detalhe, o juiz considera indefeso, mas se ajudou de alguma maneira o réu, o que diz o Supremo? Se a deficiência, ela só vai anular o processo se tiver prejuízo para o réu, se prejudicou o réu, o advogado ruim fez o réu ficar preso. Putz, professor, e aí? E aí, neste caso, se houve prejuízo para o réu, há a nulidade. Aí houve a nulidade. Leia-se, o processo é nulo, absolutamente nulo, está nulo do começo ao fim. Lembre-se disso na hora da sua prova, essa súmula é importante. Artigo 262, 262. Ao acusado menor, dar-se-á curador. Simples assim, menor tem curador. Por quê? Aí só vem um detalhe, aliás, marque assim embaixo, marque embaixo desse 262. Artigo tacitamente revogado. Por que artigo tacitamente revogado? Veja só, ele está revogado porque a maioridade, a pessoa era maior de idade aos 21 anos até o Código de 16. Pelo Código Civil de 1916, que foi até 2002, o maior de idade era a partir dos 21 anos. E aí o maior de 18 e menor de 21, maior de 18 anos e menor de 21 anos, ele precisava de curador. Cai na prova? Não costuma cair, mas é bom que você saiba, vou voltar no artigo aqui 262, que dos 18 aos 21 anos era necessário um curador, um responsável para aquele que era menor, que tinha que ser acompanhado, ele precisava do curador. Hoje em dia, 18 anos já é maior de idade para todos os fins. Ótimo. Hoje o menor de 18 anos, ele é inimputável, ele não tem a imputabilidade, isto é, ele não é considerado um criminoso, ele não pratica crime. O menor, se você já estudou no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor de idade pratica ato infracional, ele não pratica crime. Por quê? Porque existe a lei própria, existe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código Penal só é aplicado de forma subsidiária. Como assim? Quando não tem a previsão legal, quando não existe uma lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, não há a previsão legal, isto é, não está escrito no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe, não está escrito. O que acontece? Aí eu vou buscar no Código Penal o crime que seja respectivo ao ato infracional praticado pelo agente. Muito bem.
Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. Se o acusado não tiver um advogado, ele não falou, né, nem ninguém, o acusado em nenhum momento disse: juiz, eu tenho um advogado. Ele nunca disse. Ele disse: não tenho, não quero, não vou. Então o juiz tem que nomear um advogado para o acusado. Aí, em amarelo, cuidado agora, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança. Isto quer dizer, o cara pode nomear um advogado a qualquer tempo. Professor, mas o juiz deu um advogado. Deu, mas o advogado trabalha com confiança, com uma relação de confiança entre o seu cliente e o advogado. Ótimo. Então, o acusado a qualquer tempo, falta uma audiência para ele ser preso ou para ser julgado, vamos dizer assim. E aí, na última audiência ele diz: não quero mais saber desse cara. Tá bom, não quer mais saber desse advogado. Ele diz: eu vou nomear outro. Pode? Pode, a qualquer tempo. Ou vamos imaginar que o acusado seja um advogado. Putz, o advogado é advogado. Então ele pode atuar, defender-se a si mesmo, caso tenha esta habilitação. Veja só um exemplo. Vou te dar um exemplo na esfera civil. Se você já viu na esfera civil, aqui em São Paulo, site do Tribunal de Justiça, TJ São Paulo. Se você digitar o nome do advogado lá na pesquisa de processos, você vai achar todos os meus processos que não estão em segredo de justiça. Os que eu sou advogado e não tem segredo de justiça, está lá à sua disposição para você ver. Um deles no Juizado Especial Cível, da capital, aqui de São Paulo. Eu mesmo sou parte, sou autor e sou advogado. Eu sou o autor e eu mesmo estou me defendendo no Juizado Especial, antigo Tribunal de Tribunal de Pequenas Causas. E aí, pode? Pode. Eu, sendo advogado, eu posso me autodefender em qualquer lugar ou posso me autorrepresentar. Eu não preciso contratar um advogado para falar em meu nome. Eu tenho a capacidade postulatória. Eu falo em meu nome para todo mundo. Isto é, eu não preciso que ninguém fale por mim. Eu falo por mim mesmo. Ok? E na esfera criminal também. O acusado não tem advogado. Primeira parte. O que faz o juiz? Nomeia um advogado. Diz: ó, você vai atuar para ele. O advogado nomeado tem que atuar. Acabou. O professor, ele nomeou, mas depois de um certo tempo ele diz que ele não quer mais esse, quer outro. Pode? Pode. A qualquer tempo o advogado pode ser substituído, porque quem nomeou foi o juiz. Relação de confiança. Num dado momento, eu sou acusado, eu não quero mais esse advogado, eu falo: não, a partir de agora esse doutor me representa. Tá bom, sem problema nenhum. E aí, num dado momento do processo, eu falo: quer saber? Ninguém me representa, eu me represento, eu sou advogado. Tá bom, você se autorrepresenta, é válido, ok? Agora vamos para a tela. Na tela, muito bem, olha lá. Agora, parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Ninguém trabalha de graça. Professor, você trabalha de graça? Não. Ah, então ninguém trabalha de graça? Não, claro que não. E aí? E aí, neste momento, o juiz, ao final, diz assim: olha, o senhor deve R$1.000 para o seu advogado. E o acusado tem que pagar, porque o juiz mandou.
Ótimo. Artigo 264. Salvo motivo... primeiro vamos ler. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Olha isso! A multa é de 100 a 500 mil réis. Hoje em dia não mais, mas enfim. O que me interessa, o que está em azul, salvo motivo relevante no 264, os advogados e solicitadores serão obrigados a prestar o seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Isto quer dizer recusar-se injustificadamente. Se o advogado disser, juiz, eu não vou trabalhar para esse cara, é uma infração disciplinar, é uma infração ética. Isto, se o juiz me nomeou e eu não for trabalhar em nome daquela pessoa que o juiz me nomeou, eu sofro uma infração ética na OAB. Está aí, está no artigo 4º do Código de Ética do Advogado. O advogado vinculado ao cliente ou constituinte mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico ou órgão de assessoria jurídica, pública ou privada, deve zelar pela sua liberdade e independência. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável ou contraria uma expressa orientação sua manifestada anteriormente. Aí vem... Não, antes disso, deixa eu só... Vem pra mim, lá, 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 lá. Eu, enquanto advogado, e você sabe, sou advogado, já falei isso 15 trilhões de vezes, já mostrei minha OAB e tal. E aí? Aí eu chego para o juiz e falo, juiz, eu não vou trabalhar para esse cara. Por que não, senhor juiz, estou te mandando? Porque eu não quero. É infração disciplinar. O juiz não pode falar, o senhor está preso, nada disso. O que o juiz diz? O juiz escreve um despacho dizendo, oficie-se a OAB com cópia. Para quê? Para que o juiz, para que a OAB receba esta notificação e mande para o juiz que ela abriu uma sindicância contra o advogado, porque nós não podemos recusar. Aí vem o detalhe. Eu não posso recusar injustificadamente, eu posso recusar da maneira que me for mais plausível. Isto é, eu tenho que fundamentar, eu tenho que explicar por que eu estou recusando. E aí vem o que cai na sua prova. Veja só, vamos pôr na tela aqui. Olha lá o que cai na sua prova. Veja só. No processo penal, há a ideia de sobrecarga de trabalho. O advogado pode, sim, isso cai na prova, o advogado pode falar, juiz, eu estou em sobrecarga de trabalho, isso não dá, eu tenho muito trabalho para fazer, não dá para eu atender esse cliente. Pode, no processo penal pode, isto não é infração disciplinar. Se eu disser, juiz, eu estou com muito trabalho, mas eu tenho que dizer por escrito. E aí, a sobrecarga de trabalho significa que eu não vou trabalhar para esse cara. E o juiz nem a OAB não poderão fazer nada. Professor, quem é ou quem são os solicitadores? Eram pessoas que lá em 1940 faziam o papel do estagiário hoje em dia. Hoje em dia o estagiário não pode trabalhar, não pode atuar num processo sem um advogado que esteja registrado na OAB para assinar por ele. Se não, é uma infração ético-disciplinar e também é uma nulidade, além do estagiário responder por exercício ilegal da profissão. Muito bem. E aí é aqui
E aí é aqui, antes de entrar no 265, que agora nós vamos para o artigo 265, mas não hoje. Por que não hoje? Porque hoje o meu horário, a minha hora, a minha aula está encerrada. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, meu aplicativo fica à sua disposição, app.vc/Fábio_Tadeu_Rock, e lá você pode clicar no podcasting, por exemplo, ouvir e assinar o podcasting de graça, e aí você recebe todos os áudios diretos no seu celular. Meu canal no YouTube, youtube.com/FábioTadeu, facebook.com/FábioTadeuRock. O aplicativo também tem o audioblog embutido ali. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, se achou que o som foi legal e em especial, peço a gentileza de você do YouTube de dar o seu joinha. Dá o seu ok para eu poder saber. Professor, eu não gostei, seja qual for o motivo. Dê o seu não gostei, dê o seu dislike, mas explique, se puder, por favor, para que eu possa me melhorar para você. E é isso. E aí a gente se vê na próxima aula. Muito bem? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!